paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que vídeo sério, não é? Que vídeo forte, que vídeo impactante. Esse vídeo que nós acabamos de ver é o complemento do último vídeo aqui do canal, que inclusive muitas pessoas comentaram, muitas pessoas ficaram interessadas em saber um pouco mais do assunto, e isso é muito bom, não é? Inclusive, diga-se de passagem, esses vídeos não é o intuito deles não é de trazer nenhum tipo de desespero, de angústia, de tristeza, de preocupação, de deixar alguém aflito, nada disso. Mas são vídeos que nos levam a refletir um pouco mais a respeito das nossas vidas, da nossa curta duração aqui nessa terra. E diga-se de passagem também, eu sempre gosto de lembrar que nós estamos aqui apenas de passagem, não é isso? Nós chegamos a citar no último vídeo Salmos 89, um dos versos que dizem que qual é o homem que viva e não veja a morte, não é isso? Citei também o Salmos 90, que um dos versos também que diz que o salmista ele está dizendo ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, os nossos dias aqui nessa terra são contados. Nós não sabemos quanto tempo nos resta ainda aqui nessa terra. Então, é sempre bom a gente fazer reflexões. E, infelizmente, algumas pessoas têm aí um pensamento a respeito da morte, que dizem: ah, morreu, acabou tudo, morreu, já era, morreu, fica por ali mesmo. E não é assim. À luz da Bíblia Sagrada, a inerrante, a infalível palavra de Deus, nós vemos que não é assim. O nosso corpo, sim, ele é passageiro. Inclusive, em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 7, ele faz uma menção a respeito do corpo, quando ele falece, quando ele morre. E o pó, o corpo da gente que foi formado do pó, não é isso, por Deus, quando a hora da morte chega, o pó, o corpo, volta para a terra. Mas e o espírito? A nossa alma, sim, ela é eterna. E, amados irmãos, quando o nosso corpo morre, a nossa alma precisará ser conduzida para um dos dois apenas lugares aonde ela pode passar a eternidade. E nós chegamos a citar isso também no vídeo anterior, não é isso? Que existe apenas dois lugares que a nossa alma precisará passar a eternidade. Ou o lugar chamado céu, onde ali haverá alegria por toda a eternidade, paz ao lado de Deus, ao lado dos anjos, não é? Por toda a eternidade. E também o outro lugar se chama tormento, ou mais conhecido como inferno. Amados irmãos, eu sempre também gosto de dizer, assim como o mundo natural, ele é real, óbvio, o mundo espiritual, ele é real também. E, amados, enquanto nós temos vida, precisamos ter esse cuidado, não é, de preparar a nossa alma. A nossa vida não se resume a apenas os nossos dias aqui nessa terra. E quando a morte chegar, para onde nós iremos? Qual destino terá a nossa alma? Eu percebi que nesses vídeos agora, né, que essas imagens captadas, né, agora, nesse vídeo atual, não é, as pessoas, assim como no vídeo anterior, aquela moça antes, segundos antes da sua morte, ela viu alguma coisa ali e que não era algo agradável, era algo realmente que deixou ela assustada, preocupada, mas não tinha mais o que fazer. E esses dois rapazes agora no vídeo aí, não é isso? Aconteceu a mesma coisa com eles, não é isso? Momentos, segundos antes da sua morte, eles
nitidamente, não é, conforme as imagens, eles parecem ver alguma coisa, não é, sombria, algo realmente muito pesado, impactante. E logo em seguida eles vão a óbito. Irmãos, que coisa séria, que coisa seríssima isso. E que nos leva, como falei, a pensar, a refletir e enquanto nós temos vida, nos preparar. Eu sempre gosto de citar o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, onde a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É uma condição, enquanto se pode achar, ou seja, enquanto nós estamos com vida. Porque quando a morte chegar, irmãos, não teremos uma segunda chance de nos arrependermos para alcançar o céu e passar ali a nossa alma, estar ali por toda a eternidade. Observe o que o escritor aos Hebreus falou, não é, a respeito desse momento, a respeito da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não haverá uma segunda chance. A chance que nós temos é enquanto estamos com vida, enquanto nós estamos ainda aqui nessa terra. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, não duas, não três, não outras chances, outras oportunidades, mas uma vez, vindo depois disso o juízo. Irmãos, será mesmo então que é possível alguém ver alguma coisa momentos antes da sua partida? Pode sim, essas imagens falam por si só. Inclusive nós temos um exemplo, não é isso, na família. A minha sogra, não é, instantes antes de ela partir, de ela morrer, a minha cunhada, não é, e outro irmão presenciou ela falando, recusando o socorro. Não dá mais tempo. Eu vejo que Jesus já está a caminho, não é? Ela viu certamente ali um ser com vestes brancas, inclusive resplandecentes, que parecia ser Jesus, ou poderia ser um anjo. Citamos, inclusive, no vídeo anterior, a passagem de Lucas, capítulo 16, o versículo de número 19 ao versículo 31, onde Jesus fala sobre esse episódio, né, entre um homem rico e um homem mendigo chamado Lázaro, onde os dois morrem. Um foi conduzido pelos anjos de Deus a um lugar chamado paraíso, e o outro certamente foi conduzido por seres malignos a um lugar chamado Hades, também conhecido como, né, um local que será de tormento eterno. Irmãos amados, o reino espiritual é muito sério. Eu me recordo, inclusive, do diácono Estevão, né, pregando o evangelho lá na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 56, quando chega momentos antes dele ser morto por apedrejamento, seus olhos se abrem e ele vê o Senhor. Observe, disse o diácono Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. É possível, sim, Deus abrir os olhos espirituais, não é? E a pessoa ver alguma coisa assim antes, momentos, segundos antes da sua morte. Sim, irmãos amados, preparemo-nos, não é, para que quando a morte chegar, sejamos conduzidos a um lugar por toda a eternidade de alegria, de paz para com Deus. E fecho essa palavra com o texto lá de João 14, versículo 6. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai, a Deus, no céu, senão por mim. Só Jesus nos garante a vida eterna. Se confessarmos a Cristo em vida, não é?
e fazermos dele o nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida e andarmos em conformidade à sua palavra, quando a morte chegar, estaremos por toda a eternidade com Deus. Encerro com uma frase: não viva sem Jesus e, principalmente, não morra sem Ele. Deus em Cristo nos ajude, em nome de Jesus.